Salve galera, aqui é o Gil. Nessa aula de hoje a gente vai falar aqui sobre a parte 2 do item 1 de Direito Constitucional. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa sequência, desse item, eu queria muito pedir para você voltar lá na primeira aula. Por quê? Na primeira aula eu faço uma introdução geral sobre a matéria de Direito Constitucional e eu explico para vocês a importância e como esse tópico nosso está organizado. Tá, beleza? Então, vamos aqui especificamente para o material do projeto. Deixa eu sair aqui. Aqui no Projeto Polícia Federal, se você não conhece, a gente tem uma plataforma específica para quem estuda para a gente da BF. Então aqui se encontra resumos, flashcards e questões de todos os tópicos do edital. A gente tem aqui uma espécie de trilha, né, onde você pode ver, você responde um testezinho, ele vai falar, você é um iniciante, você é intermediário, avançado, para fins do conteúdo aqui da plataforma. E com base nisso a gente sugere alguns conteúdos para você. Por exemplo, eu não sei usar o Anki, então ele vai te recomendar assistir as aulas do Anki. Eu não sei usar o Estudei, então usa o Estudei, a gente vai recomendar para você. Já fechei o edital, então foca nos itens que mais caem. Então, tudo, se você ficou curioso para conhecer o Projeto Polícia Federal, aqui na descrição tem um link para você baixar as amostras dos materiais que a gente está explicando nessa aula, tanto do Anki, quanto das questões, quanto do resumo em si, mas também a gente consegue ali, você consegue testar por 5 dias a plataforma, obviamente, tem algumas coisas que vão ficar bloqueadas, mas boa parte do conteúdo para você conhecer vai ficar disponível para você. Aqui embaixo também tem um link para você comprar, caso queira. E não deixe de me seguir no Instagram, porque eu posto sempre os bastidores, sempre quando tem um novo vídeo no canal, avisa lá no meu Instagram, beleza? Então aqui, a gente estava tratando do item 2 especificamente, né, dessa parte. Lembrando que essa parte do item 1 do edital, chamado Direitos e Garantias Fundamentais, a gente dentro do projeto, a gente dividiu em 11 subpartes. Por quê? Vai facilitar um pouco a sua compreensão, vai te dar um norte de quais são os artigos de lei que você deveria ler, e também vai te ajudar ali já a treinar questões. A gente sempre recomenda aqui que você assista uma aula, treine questões, assista uma aula e treine questões, pelo menos para você fixar e assimilar como a banca cobra. Beleza? Então aqui no projeto é assim que funciona. Essa aula que você está vendo aqui, ela fica disponível aqui, né, nesse item. Aqui fica o resumo aqui, o paralelo do Anki e a lista de questões específicas daquele tópico. Então, nós estamos aqui na aula de hoje tratando da parte 2, beleza? Nessa parte 2 aqui, nós vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. Vamos lá. Então, quais são as características aqui, né? Nós temos uma porrada de características. E aqui não vai dar para você decorar necessariamente quais são as 10, mas se você consegue entender, e os nomes aqui, eles são bem sugestivos, se você conseguir assimilar cada um, né, o que eu tô te falando aqui, você vai conseguir mandar bem nas questões. Tá bom? Afinal, aqui a gente tem algumas observações interessantes e vamos lá explicar cada uma delas aqui, dessas características. A característica da universalidade. Então, quando a gente fala de universalidade, a gente está falando do universo, uma coisa grande, abrangente. Então, significa que os direitos fundamentais, eles valem para todas as pessoas. Ele é universal, ele não faz restrição, né? Então, basta que você seja um ser humano, né, para que você seja titular desse direito. Então, por exemplo, o direito à vida. Todo mundo tem o direito à vida, né? Então, em regra, né, isso aqui. E aí a gente já vê até uma coisa aqui, que é a... Cadê? Aqui, ó. Essa aqui, ó. A relatividade ou limitabilidade. Então, apesar de a gente falar aqui que todo mundo tem direito, por exemplo, eu acabei de falar sobre o direito à vida, você vai pensar, mas tem país que tem direito à pena de morte, né? Então, por exemplo, no Brasil tem a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, a gente já percebe que os direitos, eles não são absolutos, eles são relativos, eles podem ser limitados. E é claro que geralmente é o Poder Constituinte, o STF, que vai praticamente ali dar diretrizes de como, até onde vão esses limites. Por exemplo, você tem o direito de liberdade de expressão, mas ele é limitado, pera lá, você não pode sair ofendendo todo mundo à torta e à direita, né? Então, os direitos fundamentais, eles não são absolutos ou ilimitados. Tomem bastante cuidado com isso aqui, tá? Eles podem sofrer restrições ou limitações. O próprio direito de liberdade, ele pode ser restringido no caso do preso, uma reunião ali que poderia ser impedida, né, em caso de não poder travar um trânsito totalmente de uma determinada rodovia, e assim sucessivamente. Nós temos aqui essa parte da historicidade, significa que os direitos fundamentais, eles são frutos de uma evolução histórica, isso é bem importante, tá? Esse aqui é um ótimo argumento para usar em redação. Os direitos, eles não nasceram do nada, esse aqui foi fruto de luta, de conquistas, né? Muitas vezes ali a curtos passos, para que a gente tivesse um rol de vários direitos que a gente tem atualmente. Então, ele é histórico. Então, pensa de história, pensa sempre em evolução, né? Essa ideia aqui que você vai conseguir assimilar bem. A indivisibilidade significa que os direitos fundamentais, eles formam um conjunto harmônico e interligado e não podem ser separados ou divididos. Eles se complementam e se reforçam mutuamente. Por exemplo, o direito de educação está relacionado ao direito à liberdade de expressão, que você aprende, né, a se expressar, a opinar, a criticar, e diretamente relacionado ao direito de trabalho. Afinal, o trabalho exige que você tenha uma capacitação técnica específica. E também, exatamente, a educação te permite conhecer as diferentes culturas e participar dessa vida cultural na maioria das vezes. Então, pensa sempre, não basta que você tenha, sei lá, o direito de liberdade. De que adianta você ter o direito de liberdade se você não tem o próprio direito à vida? Você está morto, como é que você vai desfrutar de liberdade? Então, é por isso que ele é visto desse ponto de vista como sendo indivisível. Então, falou que é direitos fundamentais, ele pensa assim, eles são indivisíveis, porque eles trabalham todos em conjunto, porque não basta que você tenha um, você precisa ter todos.
Fechou? Inalienabilidade. Alienar praticamente é abrir mão desse direito, né? Então, é você transferir de forma comercial. Quando você está alienando um bem, tem esse valor, essa ideia de pecúnia. Basicamente é o seguinte, ó, eu vou abrir mão aqui do meu direito à vida, eu deixo você me matar se você der R$1 milhão para minha esposa e para os meus filhos. Né? Então, isso que não pode acontecer. Eu não posso transferir, renunciar a ele com objeto de negociação ou comércio. Eu não posso fazer isso. Eu não posso doar um direito meu, né? Isso aqui parece bastante com essa ideia da irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar. Eu não posso negar o meu direito, né? E aqui qual que é a diferença dos dois? Basicamente que um envolve um pouco dessa troca comercial, esse benefício econômico de certa forma, não necessariamente em dinheiro, e o outro que é basicamente você querer, eu vou abrir mão aqui, eles não são absolutos ou eu não posso abrir mão, abdicar deles ou vou abandonar eles. Se eu tenho direito, ele é meu e ninguém pode me tomar isso. Eles são indispensáveis para a realização humana. Não podem ser ignorados ou desprezados. Show? A diferença desse para o outro é essa daí. A imprescritibilidade é que eles não perdem a validade ou eficácia. Vocês vão perceber que alguns crimes, né, eles são prescritíveis, ele tem um tempo para ser julgado. Por exemplo, nos crimes que dependem da representação da pessoa, ele tem ali, acho que se não me engano, são 2 anos, né, para ele prescrever. Então, se você não fizer nada em 2 anos, você não tem mais o direito de correr atrás. Já o direitos e garantias fundamentais, direitos fundamentais, eles não podem ser prescrever. Então vamos supor lá em 1998 eu tinha um trabalho análogo à escravidão. Isso me trouxe traumas, eu tenho provas a esse respeito, né, de que eu vivia dessa forma. Então, em tese ali, eu tenho os meus direitos fundamentais garantidos, né? Eu posso de alguma forma reivindicar esse direito dentro dos limites legais. Tá bom? Então eles não prescrevem, não tem um prazo para falar assim, você poderia reivindicar esse seu direito até X data, né? Então ele não tem esse período aqui. A complementaridade lembra muito a historicidade, tá? Só que não é a mesma coisa, porque lembra sempre, se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. A complementaridade significa que os direitos fundamentais devem ser interpretados e aplicados de forma integrada, essa aqui seria uma palavra-chave, e coerente, levando em conta demais direitos e valores constitucionais. Eles não podem ser usados para justificar ou legitimar a violação de outros direitos ou princípios. Então, o direito à liberdade de expressão não pode servir de escudo para a prática de injúria, calúnia ou difamação. São os crimes contra a honra. Então, é um pouco daquilo que a gente falou na historicidade. Essa ideia dessa historicidade tem a ver as conquistas, né? Ao avanço de quantos ou quais direitos a gente tem ao longo do tempo. Já que a complementaridade, ela tem a ver com essa ideia de estar tudo junto, né? Lembra um pouco também aquela ideia que a gente acabou de ver ali, da indivisibilidade, né? Então aqui, eles não podem ser usados para justificar ou legitimar a ausência de outra coisa, né? Eles andam juntos, mas aqui basicamente a complementaridade é que você não pode usar um para justificar ou para limitar o outro, né? De forma unipessoal, para satisfazer os seus únicos interesses. Então, eles podem ser limitados? Podem. Um direito acaba limitando o outro? Com certeza. Geralmente a coletividade, ela sempre vai ter uma prerrogativa maior do que a sua pessoalidade. Por exemplo, se eu tenho direito à propriedade, mas se for do interesse público, que ele na sua propriedade passe uma estrada, ou que seja feita uma escola, que seja feito um hospital, por motivo X, Y ou Z, infelizmente você perde isso para o benefício comum. Então, a justificativa aqui, ela parece meio contraditório, mas não é. Só entenda essa ideia aqui. Se a banca afirmar que um direito ele não pode ser usado para servir de escudo para a prática ou para sobrepujar outros direitos ali, para suprimir eles, isso não pode acontecer. E se ela falar, por exemplo, usar a justificativa, ela já fez isso, tá? Usar a justificativa de que o direito de liberdade não é absoluto, porque falar o que você quer... Tipo assim, não tô conseguindo formar uma sentença da banca, né? Mas o que ela vai falar basicamente? O fato, ela vai dar um exemplo. O fato de argumentar que o direito à liberdade de expressão não pode servir de escudo para a prática de injúria, calúnia ou difamação, fere o princípio da complementaridade, né? Então, assim, vai parecer contraditório, ela vai tentar te pegar nessa confusão aqui. Já na concorrência, significa que os direitos fundamentais eles podem entrar em conflito ou colisão entre si. Então, eles podem concorrer. E aqui, cada vez mais vai parecendo que está se chocando, né, as ideias aqui. Mas você só precisa assimilar que essas coisas elas acontecem. Observa a realidade, entende e sai com a máxima, que é, olha, em regra, um direito ele não é absoluto. Essa é a principal ideia que você tem que ter. Se não é absoluto, ele pode ser limitado. E quando a gente fala da limitação de qualquer direito ou garantia fundamental, não está errado necessariamente, entendeu? Isso aqui tende a estar certo quando a gente fala sobre isso aqui.
eles podem entrar em conflito ou colisão, ou com outros interesses condicionalmente protegidos. Nesses casos, deve-se buscar uma solução que harmonize ou pondere os valores em jogo sem sacrificar ou anular nenhum deles. O direito à intimidade tende a conflitar com o direito à informação, deve-se buscar o equilíbrio entre eles. Então, por isso que alguns processos são declarados sigilosos, né? Então, por exemplo, você quebra o sigilo pessoal da pessoa, do banco dela, mas aquilo não se torna público ao público, né? Então, sempre tende, né, a encontrar um meio termo deles ali. Então, por exemplo, sua liberdade, ela não é de tudo, você nunca vai ter prisão perpétua, sua liberdade, né? Então, essa é uma forma. Pô, você pode ter sua liberdade privada? Pode. Eu posso te privar perpetuamente? Não posso. Então, há uma limitação aqui, você percebe? Então, por exemplo, direito à vida. Não podemos tirar a vida de ninguém, mas salvo em caso de guerra declarada. Então, há uma restrição. A todo tempo? Não, na circunstância específica. A qualquer pessoa? Não, crimes de guerra. Então, esse é um pouco da coerência, né, dessa concorrência. Eles concorrem, mas há sempre um meio termo entre eles ali. A efetividade significa que os direitos fundamentais devem ser cumpridos e garantidos na prática, não apenas no papel, tem que ser efetivamente garantido. Então não basta, por exemplo, lá que o Brasil chega e fala, todos temos o direito à educação, né? Então, todo mundo vai ter direito à educação? Não necessariamente. Né? Então, por exemplo, tem uma comunidade lá que tem uma escola não sei quantos 1000 quilômetros. Então não basta que aquelas pessoas tenham direito no papel. Então eles têm que reivindicar muitas vezes, né? Acionar o poder público e falar, não tem como a gente andar aqui 20 km todos os dias para levar essas crianças, a gente precisa de uma solução. Como que a gente vai garantir? A gente vai mandar um transporte público custeado pelo Estado, vamos criar uma nova escola para a região, vamos verificar a demanda, né? E assim eles começam a aplicar efetivamente os direitos fundamentais das pessoas. A proibição do retrocesso significa que os direitos fundamentais não podem ser suprimidos ou reduzidos pelo Estado ou pela sociedade. Então, a partir do momento que a gente ganha um direito constitucional, a gente não pode remover esse direito. Então, ele tem um pouco dessa característica. Então, isso aqui é interessante. 4 observações. Ele alcança qualquer pessoa que se encontra em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Então, pensa no turista. O cara chega aqui do nada e ele quer reivindicar o direito de liberdade, de ir e vir, direito à vida. Ele pode, né? Porque os direitos universais, eles são, os direitos e garantias fundamentais são universais. Lembra? Então, o ser humano ele tem direito a ser feliz. Sim, parece meio louco, mas a Sebrasp já perguntou isso aqui. Ele tem direito à felicidade? Sim, parece nada a ver, né? Você tem direito de ser feliz. Então, sim, está, de certa forma, na Constituição. É um princípio da dignidade da pessoa humana. Tá lá. Algumas perguntas também sobre o Sebrasp. Pesquisa com células-tronco fere direito constitucional, direito à garantia? Não. Ou seja, é legítimo fazer pesquisa. Lembra sempre, né? A coletividade. Ficar cutucando embrião vivo de animais ou seres humanos é prática legítima? Porque o benefício maior é a coletividade aqui. Então, atualmente, no Brasil, a única forma de pena de morte admitida é o caso de guerra declarada. As leis e dispositivos legais que anteriormente previam a aplicação de pena de morte para atos de terrorismo foram revogadas e consideradas inconstitucionais. Aqui vale um adendo muito importante. A gente tinha consultado um livro uma vez, esse livro trazia a previsão de alguns textos, né, que falavam que alguns atos de terrorismo eles eram interpretados de forma analógica, de forma semelhante, assimilada, com crimes de guerra. E, portanto, naquela circunstância específica, isso poderia acontecer, declarar a pena de morte. Só que isso foi revogado. E como não há o direito ao retrocesso, o Brasil não pode mais, então, aplicar isso. Então, a única forma de morte, de pena de morte no Brasil, em caso de guerra declarada. Beleza? Chegamos ao fim das características. Lembrando, se você não é um projeto, clica aqui embaixo, me segue lá no Instagram. E uma observação importante aqui. Acabei esquecendo o que eu ia falar. Como eu esqueci, chegamos ao fim da aula. Vejo vocês aí na próxima. Um abraço e tamo junto.